Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Meus irmãos e eu nos unimos em oração e em adoração àquele que era, que é e que há de vir muito em breve. Digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pai amado, Jesus querido, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos Salmos, parte 1, o verso áureo: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Apocalipse 14, 1. Este verso de Apocalipse 14, 1 é um verso que nos inspira, que nos anima. Por quê? Porque Deus está dizendo que nós vamos estar em pé na presença de Deus, junto com o Cordeiro no Monte Sião, tendo na testa escrito o nome do Cordeiro e o nome do nosso Pai. Queridos, somos propriedade de Deus. Ter um nome escrito na nossa testa é como que Deus dizendo: estes são meus. O caráter do Pai, o caráter do Filho estará refletido na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. A santidade de Deus nos é comunicada através do Espírito Santo. Seremos semelhantes a Jesus. Como adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a procurar os símbolos do Apocalipse nas histórias do Antigo Testamento. A fim de compreender as profecias, precisamos examinar todo o Antigo Testamento. Uma fonte especialmente rica é o livro dos Salmos, uma coleção de poesias sagradas. Uma leitura atenta dos Salmos leva muitas partes do Apocalipse a ganhar nova vida, especialmente o capítulo 14, que é muito familiar a você, querido remanescente fiel de Deus. O capítulo 14 de Apocalipse nos é um capítulo muito especial e muito familiar. Ele descreve a obra final da igreja remanescente de Deus aqui na terra, as 3 mensagens angélicas, o sermão escrito pelo próprio Jesus Cristo e dado para os 144 mil pregarem este sermão agora no tempo do fim, preparando um povo para a volta de Jesus. O povo de Deus, nos últimos dias, recebeu a mesma tarefa que o antigo Israel no passado. Devemos ser luz para as nações, luz para os gentios, levando o último chamado de misericórdia para todos, a fim de que adorem e obedeçam ao Criador. Qual é este último chamado de Deus para o mundo? São as 3 mensagens angélicas que nós deveremos, com ousadia, ungidos pelo Espírito Santo, pregar. Pregar as 3 mensagens angélicas impopulares, mas é a mensagem de Deus para você, remanescente fiel, pregar. Quais são essas 3 mensagens? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E a segunda: caiu, caiu, Babilônia. E a terceira: se alguém adorar a besta ou a imagem da besta e receber o seu sinal, este também beberá do vinho da ira de Deus. Queridos, estas 3 mensagens angélicas precisam ser levadas ao mundo inteiro. E quem vai levar esta mensagem? Aqueles descritos em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Estes vão proclamar as 3 mensagens angélicas. Esta é a missão de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, vamos cumpri-la e preparar um povo para a volta de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote?
que foi representado por Arão, mas também foi representado por Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote que não era da tribo de Levi, o nosso sumo sacerdote que era da tribo de Judá, aquele que não podia ser sacerdote no santuário da terra, mas ele é o sacerdote nosso no santuário celestial. Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo lá no deserto, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Deus fez o projeto, deu a planta do tabernáculo que deveria ser construído no deserto. Deus lhe deu o projeto e disse: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25, 40. Nada saiu da cabeça de Moisés. Tudo foi descrito e foi prescrito pelo Deus Todo-Poderoso. O padrão usado no tabernáculo era o de uma realidade superior, o santuário celestial. A cópia na terra representava a realidade que existe no céu, o santuário celestial na Nova Jerusalém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, vamos ver os versos 11 até o verso 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Quando Paulo aqui em Hebreus diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, está falando do santuário celestial, não feito por mãos humanas, mas foi Deus quem construiu este tabernáculo celestial. E ele é a Nova Jerusalém. Qual é a certeza de que o santuário celestial é a Nova Jerusalém? Porque a Nova Jerusalém tem ali o trono de Deus, o Pai, e do Filho Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Ele é o santuário celestial. Este santuário celestial vai descer para a terra. Quando a Nova Jerusalém, no final dos 1000 anos, descer do céu para a terra, no final dos 1000 anos, é o santuário celestial descendo à terra. Qual é a prova disso? Apocalipse capítulo 21 e o verso 3. João diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. João viu, descendo do céu, o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo celestial, o santuário celestial. Mas o que ele na realidade estava vendo era a Nova Jerusalém descendo do céu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o tabernáculo celestial, o santuário celestial, é a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No Antigo Testamento, Deus habitou com o seu povo através do Shekinah, a glória divina no lugar santíssimo do santuário terrestre. Por isso Deus disse para Moisés em Êxodo 25, verso 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, na nova terra, Deus habitará conosco, porque a Nova Jerusalém estará na terra, e então o trono de Deus estará na Nova Jerusalém, e nós vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém, no santuário celestial. É a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você está entendendo, meu querido irmão, esta grande verdade revelada por Deus no Apocalipse? Volte comigo para ler Hebreus capítulo 9, o verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros. No santuário da terra, os rituais eram feitos com sangue de bodes e de cordeiros. Mas no santuário celestial, não mais animais, mas o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não morreu muitas vezes, mas uma só vez ele morreu na cruz do Calvário.
e ressuscitou e subiu ao céu e foi entronizado no santuário do céu. Por isso, Paulo aqui em Hebreus 9, verso 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Jesus Cristo, por seu próprio sangue derramado na cruz, entrou uma vez no santuário. Jesus Cristo entrou no santuário quando ascendeu ao céu. Ele ressuscitou e no mesmo dia em que ressuscitou, no dia 16 de Nisan, do ano 31, o dia das primícias, ele subiu ao céu, levando com ele as primícias dos mortos, aquela multidão que ressuscitou com Jesus, exatamente como diz Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, aquela multidão que ressuscitou com Jesus no primeiro dia da semana. Eles ressuscitaram glorificados como as primícias dos mortos. Jesus, juntamente com aquela multidão glorificada, são as primícias dos mortos. Eles subiram para o céu no dia das primícias e Jesus foi introduzido na presença do Pai. Onde está o Pai? Onde está o trono do Pai? No santuário celestial? No lugar santo ou no Santíssimo? No Santíssimo, é óbvio. Então Jesus Cristo foi introduzido no Santíssimo no dia 16 de Nisan, no dia das primícias, e apresentou diante do Pai o molho das primícias, aquela multidão glorificada, ressuscitada com Jesus Cristo. E o Pai aceitou aquelas primícias dos mortos, depois de apresentadas as primícias diante do Pai e ser aceito pelo Pai. Jesus Cristo voltou à terra e permaneceu 40 dias na terra, aparecendo para os discípulos. E então, depois de 40 dias na terra, ele subiu ao céu. E ele então, no dia do Pentecostes, na festa dos 50 dias. Que 50 dias? 50 dias após as primícias. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan. 50 dias após foi a festa do Pentecoste, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial como nosso sacerdote. Queridos, aqui está dizendo que Jesus Cristo subiu ao santuário e entrou na presença do Pai. É isso que Paulo está dizendo em Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não foi para iniciar o juízo naquela ocasião, no ano 31, não. Ele entrou na presença do Pai, no Santíssimo, para inaugurar o santuário celestial e para ser entronizado como nosso sacerdote. E ele então cumpriu a profecia que diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, a chuva temporã do Espírito Santo. Meu querido irmão, aqui no capítulo 9 de Hebreus, verso 13 diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Sim, pelo sangue de Jesus Cristo, o imaculado de Deus. Ele nos purifica as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E por isso, verso 15, é mediador de um novo testamento. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, do santuário celestial. O ministério e a obra de Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo, tudo estava representado no santuário terrestre. Ele era uma cópia do santuário celestial. O Apocalipse está repleto de imagens do santuário celestial. Encontramos o candelabro do santuário em Apocalipse capítulo 1, verso 12. Abra sua Bíblia. Aqui em Apocalipse 1, 12, nós lemos: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, que representa o quê? O lugar santo do santuário celestial, capítulo 1, verso 12 e verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, vestido até os pés
de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Jesus Cristo é revelado aqui no capítulo 1 do Apocalipse, andando no lugar santo do santuário celestial, no meio dos 7 castiçais. Queridos, o santuário celestial é revelado no Apocalipse. Você pode ler em Apocalipse capítulo 4, assim como no capítulo 1, verso 12 e 13, mostra o lugar santo do santuário celestial e Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Agora no capítulo 4, a Bíblia nos mostra o quê? O lugar santíssimo. Como o lugar santíssimo? A sala do trono. Você deve entender que a sala do trono é o Santíssimo, porque o trono de Deus, cercado por 4 seres viventes chamados de querubins, e cercado também por 24 outros tronos, onde temos 24 anciãos assentados ali, está nos revelando o Santíssimo do Santuário Celestial, a sala do trono, capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Depois destas coisas, depois de que coisas? Depois da carta de Laodiceia. Depois da carta de Laodiceia, capítulo 3, versos 14 até o verso 22, é a carta de Laodiceia. Depois de falar do povo do juízo, Laodiceia, Deus mostrou o quê? A sala do juízo, é óbvio. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta aberta do céu? A porta do pátio ou a porta do Santíssimo? A porta do Santíssimo, porque vai mostrar agora aqui a sala do trono. Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus tinha mostrado para João a visão das 7 igrejas, e terminou falando da igreja de Laodiceia, o povo do juízo, a era do juízo. E Deus disse: agora vou mostrar para você as coisas que depois disto devem acontecer. É a sequência. Laodiceia, povo do juízo, é seguida pela sala do juízo, onde Deus mostra o trono de Deus cercado. Veja o capítulo 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono do Pai, a sala do trono, o Santíssimo do Santuário Celestial. E aqui diz o verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Meu querido irmão, aqui você vê uma visão do Santíssimo do Santuário Celestial. Mais ainda, o Apocalipse nos mostra também o altar de incenso no Santuário Celestial, capítulo 8, verso 3 e 4. Leia comigo. E veio outro anjo, o anjo do concerto, o anjo da aliança, e pôs-se junto do altar. Que altar? O altar de incenso. No céu não existe o altar de sacrifício, porque o altar de sacrifício fica no pátio. E o pátio do santuário celestial é o planeta Terra, porque Jesus Cristo foi sacrificado na terra, no Monte do Calvário. Então o Monte do Calvário é o altar de sacrifício do santuário celestial. E o pátio do santuário celestial é o planeta Terra. Mas lá no céu, o santuário celestial tem o lugar santo e o Santíssimo. E João, em visão, aqui no capítulo 8, verso 3, viu o altar de incenso no lugar santo do santuário celestial. Leia comigo, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, o anjo da aliança, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Há pessoas que pensam que o altar está no Santíssimo, porque diz aqui, diante do trono. Não, queridos. O altar de incenso está no lugar santo, mas o lugar santo está diante do Santíssimo. Assim como no santuário da terra, o altar de incenso estava diante do véu, e logo após o véu estava a arca do concerto com os 10 mandamentos, assim também no santuário celestial, o altar de incenso está diante do trono. Queridos, Jesus Cristo recebeu muito incenso. É a última e grande e maior intercessão de todas. É a última grande intercessão que ele fará com muito incenso para a conversão da multidão da hora 10ª.
antes de fechar a porta da graça, Jesus fará uma grande intercessão para a conversão dos conversos da hora undécima. E aqui diz o verso 4: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E agora vamos ver no Apocalipse a arca do concerto, a arca da aliança, capítulo 11 e o verso 19. Leia comigo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca da aliança no santuário da terra representava o trono de Deus no céu, cercado por seres, querubins, 4 criaturas viventes que cercam o trono de Deus no céu. E João viu então a visão do Santíssimo do Santuário Celestial, quando relatou aqui em Apocalipse 11, 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O santuário celestial tem também ali a arca do concerto com os 10 mandamentos originais. Os 10 mandamentos dados para Moisés por Deus, escritos pelo dedo de Deus e entregue a Moisés e colocado na arca da aliança do santuário terrestre, era uma cópia dos 10 mandamentos originais que estão no céu. Meu querido irmão, sem uma compreensão do santuário do Antigo Testamento, é simplesmente impossível compreender o que João queria dizer ao descrever em suas visões. Porque se você não entende nada do santuário da terra, você não vai entender também o santuário celestial. E o Apocalipse tem como mensagem central o santuário celestial. E hoje, quando nós lemos Salmos 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é um convite feito a você e a mim para dirigir os nossos olhos para o céu, para o santuário celestial, onde o Pai está sentado no trono e tem o Filho de Deus também ao lado do Pai, onde ele intercede por você. Quando você se ajoelha, quando você está louvando a Deus e orando a Deus, você está indo à casa do Senhor. Isto alegra o nosso coração, porque estamos na presença do nosso Pai. Estamos na presença do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, sobre o Monte Sião, em Apocalipse 14, os 144.000 estão em pé no Monte Sião, que ficava a oeste da cidade da antiga Jerusalém, e era considerado o assento do trono de Deus, que representava sua presença entre seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. O Monte Moriá é o monte onde Deus enviou Abraão para sacrificar Isaque, mas não precisou sacrificar porque Deus proveu um cordeiro. Ali era o Monte Moriá, e ali foi construído o templo. O templo dentro de Jerusalém estava sobre o Monte Moriá, que também é chamado de Monte Sião. A importante descrição do remanescente dos últimos dias, que está no capítulo 14 de Apocalipse, é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está no seu santo monte. Davi perguntou, quem poderá morar no teu santo monte? Abra sua Bíblia em Salmos 15. Esta pergunta feita pelo salmista, quem poderá morar no teu santo monte? Ela precisa ser respondida. E ela deve ser respondida por você e por mim, porque nós queremos morar no Monte Santo de Deus. Leia comigo agora o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Você, comprado pelo sangue de Jesus? Você que acorda de manhã adorando a Jesus Cristo? Você que mantém seus pensamentos voltados para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo e buscando o batismo do Espírito Santo cada dia, durante todo o dia, você vai morar no Monte Santo de Deus. E aqui diz o verso 2, aqui dá as características daqueles que vão morar no Monte Santo de Deus. Verso 2 do Salmo 15.
aquele que anda em sinceridade. Você é sincero ou você usa uma máscara? Ou você vive de aparências? Deus diz que aquele que é sincero de coração vai morar no santo monte de Deus. Aquele que anda em sinceridade, sem máscaras, e pratica a justiça e fala verazmente, ou seja, fala a verdade, segundo o seu coração. Verso 3, aquele que não difama com a sua língua. Queridos, Deus nos deu a fala, a boca, para ser bênção na vida dos filhos, da esposa, do marido, bênção na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos liberar bênçãos através da nossa boca. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o perverso é desprezado. Você despreza o perverso, você valoriza os filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Em outras palavras, mesmo que seja para ter prejuízo, não vai mentir, não vai enganar. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juro. Você não é um banco, meu querido irmão. Os bancos emprestam a juro, mas você não é um banco. Se você puder ajudar o seu irmão, você empresta o dinheiro para ele, sem juro. Ou você empresta sem juro, ou você dá, faz para ele uma doação, mas não emprestar com juro. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, não aceita que o inocente seja condenado. Quem faz isto nunca será abalado. São estes que morarão no Monte Santo de Deus. Compare a resposta que Davi deu aqui no Salmo 15 com a descrição dos salvos no Monte Sião, no capítulo 14 de Apocalipse, versos 1 até o verso 5. Leia comigo agora Apocalipse 14, verso 1 até o verso 5 e compare a descrição feita aqui dos 144 mil com aqueles descritos no Salmo 15. Queridos, Deus exige santidade, veracidade, pureza na vida daqueles que vão morar com Ele, habitar com Ele. Leia comigo agora, capítulo 14 de Apocalipse, verso 1 em diante. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Se você e eu temos na nossa testa o nome de Jesus Cristo e o nome do nosso Pai, é porque nós temos o caráter de Jesus Cristo. Nós recebemos através do Espírito Santo a santidade de Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, que eram 24 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por que ninguém podia aprender aquele cântico? Porque ninguém teve uma experiência igual a dos 144 mil. Os 144 mil, eles têm uma experiência homogênea agora no tempo do fim. Eles são puros e verdadeiros, remanescente fiel. Meu querido irmão, por isso eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro de uma forma diferente dos outros que foram salvos também por Jesus Cristo, mas não tiveram a mesma experiência dos 144 mil. Porque o cântico de Moisés e do Cordeiro é o cântico da experiência de cada um sobre o pecado. Este é o cântico da vitória que todos nós vamos cantar. Mas este grupo selecionado, os 144 mil, eles vão cantar de uma forma diferente. Por isso diz aqui, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Mas todos vão cantar o cântico novo de Moisés e do Cordeiro. Por quê? Em Apocalipse 15, verso 2 e 3, mostra que todos cantarão, mas não cantarão como os 144 mil. Leia comigo, capítulo 15, verso 2 e 3.
E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Aqui está uma visão que Deus deu de todos os salvos. De todos os salvos que João viu em visão no céu. Eles cantavam o cântico de Moisés. Diz aqui o verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Queridos, aqui está descrevendo a multidão dos salvos diante de Deus. Eles estão num mar de vidro diante de Deus, enquanto que os 144 mil estão sobre o Monte Sião. Aqui você vê as primícias dos salvos vivos, e aqui você vê a grande seara dos salvos sobre o mar de vidro. Todos eles vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque todos obtiveram a experiência da vitória sobre o pecado. Mas os 144 mil cantam diferente o cântico da vitória sobre o pecado. Meus queridos irmãos, primícias e seara, salvos, louvando a Jesus Cristo. Os 144 mil sobre o monte de Sião e a grande multidão sobre o mar de vidro. Louvado seja Deus por esta visão, por esta revelação que Deus está fazendo em sua palavra. Seja com os 144 mil, ou seja com a grande multidão no mar de vidro, você está sendo convidado para participar dos salvos, das primícias ou da seara, mas salvos em Jesus Cristo, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: quem não te temerá, ó Deus, ó Senhor, quem não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Queridos, você e eu vamos estar na presença de Jesus Cristo, ou sobre o Monte Sião, ou sobre o mar de vidro, todos louvando a Deus, dizendo: santo, santo, santo. Poderoso é Deus, aquele que era, que é e que há de vir, muito em breve. Aleluia. Na parte de terça-feira, a lei em nosso coração. A lei de Deus é a nossa meditação de dia e de noite. Exatamente como diz Salmos 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A lei de Deus é escrita pelo Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração. Por isso se torna a nossa meditação. Aquela lei, os 10 mandamentos que um dia foram escritos em tábuas de pedra, agora o Espírito Santo escreve esta mesma lei, estes mesmos 10 mandamentos, na sua mente, no seu coração. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vemos agora o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis aonde? No seu entendimento, ou seja, na sua mente, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A lei reflete o caráter santo de Deus. Por isso, meu querido irmão, quando o Espírito Santo grava, escreve a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente, ele está imprimindo em você o caráter de Deus, o caráter santo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 e vamos ler a partir do verso 18. Aqui mostra que a glória de Deus é o caráter de Deus. Lemos então o verso 18 em diante. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. É o pedido que Moisés fez para Deus: me mostre a tua glória. Verso 19. Porém, Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia,
e me compadecerei de quem me compadecer. Então, quando Moisés pediu, mostra-me a tua glória, Deus disse, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia. Por quê? A glória de Deus é o seu caráter. E aqui diz o verso 20, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora veja como Deus relaciona a sua glória com o seu caráter e também com a lei de Deus. Aqui você vê no capítulo 33, versos 18 a 23, Deus mostrando que a sua glória é o seu caráter. E agora no capítulo 34 mostra que o caráter e a glória de Deus estão relacionados intimamente com a sua santa lei, os 10 mandamentos. É isso que mostra aqui no capítulo 34 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. As primeiras 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, Moisés quebrou quando ele desceu do monte e viu o povo dançando e adorando o bezerro de ouro. Ele lançou as 2 tábuas de pedra, esmiuçou-as. Então Deus agora pede para que ele prepare outras 2 tábuas de pedra. E agora Deus se propõe escrever de novo os 10 mandamentos. Pela segunda vez, Deus não desistiu de escrever a sua santa lei. E agora o capítulo 34, verso 2 diz, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele, Moisés, lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e ali se pôs junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Veja como Deus relaciona a santa lei, os 10 mandamentos, com a sua glória, com o seu caráter. Porque agora no verso 6 diz o quê? E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Deus disse, eu vou mostrar para você a minha glória. E ele mostrou o quê? O caráter dele. O caráter de Deus é a sua glória. E o caráter de Deus está refletido na sua santa lei. Por isso esse texto, melhor, este contexto que mostra a glória de Deus sendo revelada para Moisés, está relacionada com a sua santa lei. A segunda vez que Deus escreveu os 10 mandamentos. E o verso 7 diz que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Meu querido irmão, aqui está a glória de Deus revelada em sua santa lei. Por isso Satanás odeia tanto a lei de Deus, porque reflete o caráter de Deus. Por isso ele prega a doutrina falsa, mentirosa, de que a lei de Deus foi abolida, de que ninguém precisa obedecer os 10 mandamentos. Ele quer anular a glória de Deus, ele quer anular a lei de Deus, ele quer anular o caráter de Deus. Mas Jesus Cristo se propõe, através do Espírito Santo, em Hebreus capítulo 8, a escrever a lei de Deus no seu coração, na sua mente, e restaurar em você a glória de Deus. Aleluia! Por isso, o Apocalipse 14, verso 12, descreve os santos de Deus dos últimos dias. Os santos de Deus dos últimos dias não são os mormons. Os santos de Deus dos últimos dias são descritos em Apocalipse 14, verso 12, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você, meu querido irmão, é chamado para ser parte dos santos de Deus dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por quê?
porque eles têm o caráter de Deus, porque são obedientes aos mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo escreveu na mente deles os 10 mandamentos, eles refletem o caráter de Deus, a glória de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 15 a 17 diz: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Bendito seja Deus que nos restaura, bendito seja Deus que nos salva pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Bendito seja Deus que através do Espírito Santo escreve a sua lei no nosso coração e nos faz filhos e filhas obedientes. Por isso nós podemos dizer, junto com o salmista, em Salmo 119, verso 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. É o Espírito Santo que escreve a lei no nosso coração e se torna a nossa meditação de dia e de noite. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Salmo 5. No Salmo 5, Davi apresentou contrastes entre os perdidos e os redimidos. Compare esse Salmo 5 com Apocalipse 14, verso 1 até o verso 12. Vamos ler primeiramente o Salmo 5. Abra sua Bíblia. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. E agora o verso 11 e 12. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Davi, aqui no Salmo 5, destacou que o mal não pode habitar com Deus. Salmo 5, verso 4. O objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse entre o seu povo. E isso também será verdade no reino de Cristo. Os que se aproximam do trono de Deus devem ser redimidos. No Salmo 5, verso 7, Davi descreve um ato de adoração que é a questão central do grande conflito. Apocalipse 13 usa 5 vezes o verbo adorar, porque Apocalipse 13 fala da adoração da besta e da imagem da besta, ou seja, o poder papal e também o protestantismo apostatado dos Estados Unidos, da América do Norte. Apocalipse 13 está falando das duas bestas, dos dois poderes que buscam adoração, quando na Bíblia nós devemos adorar somente a Deus. E Apocalipse 14, verso 7, fala das mensagens angélicas. Apocalipse 14, verso 7, fala da primeira mensagem angélica, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Davi disse que temia a Deus, e a mensagem do remanescente, mostrada em Apocalipse 14, apresenta o seguinte chamado: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Satanás quer ser adorado, mas Deus é quem deve ser adorado, porque Deus é Deus e não há outro. Na boca dos redimidos não se achou mentira. Apocalipse 14, verso 5. Eles falam a verdade e as suas palavras e ações refletem o caráter justo de Deus. Por outro lado, de acordo com Davi, na boca dos seus adversários não há sinceridade. Salmo 5, verso 9. Nessa parte fundamental do Apocalipse, João apresenta uma cena surpreendente.
Pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus. Eles não conquistaram esse direito, em vez disso, o receberam porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos, não precisam mais carregar sua culpa, porque o Cordeiro de Deus carregou a culpa deles, morreu no lugar deles, exatamente como mostra Isaías 53, 12, o Cordeiro de Deus morrendo pelos pecadores. Uma vez que o nome de Cristo é escrito em nosso coração, não podemos ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia usando uma voz forte. Apocalipse 14, verso 7, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O convite de Deus, com uma voz forte e poderosa, o remanescente fiel de Deus, chama a atenção do mundo para adorar o Criador dos céus e da terra. A única forma de você adorar o Criador dos céus e da terra é guardando o sábado, que é o memorial da criação. Meu querido irmão, Davi disse: alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmo 5, verso 11. Imagine estar diante de um Deus santo no juízo. O que essa perspectiva lhe diz sobre a sua necessidade da justiça de Cristo? Queridos, nós estaremos diante de um Deus santo. Os 144 mil são vistos sobre um monte de Sião. E a grande multidão é vista sobre o mar de vidro. Todos estarão cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Nós somos santos pela santidade de Jesus Cristo. Comprados pelo sangue de Jesus Cristo, santificados pela habitação do Espírito Santo em nós, porque Deus nos faz templos do Espírito Santo, portanto nos tornamos participantes da natureza divina. Salvos em Jesus Cristo, santificados em Jesus Cristo, glorificados para vivermos eternamente na presença do nosso Pai e do nosso querido Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, ensinar aos transgressores os teus caminhos. Deus tem na terra um povo chamado remanescente, odiado por Satanás, conforme diz Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é este resto da semente da mulher, da igreja verdadeira? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É contra estes que guardam os mandamentos de Deus que Satanás está irado, está fazendo guerra. E nós fomos chamados por Deus para ensinar ao mundo a santidade da lei de Deus. Ensinar ao mundo que a salvação só existe em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ensinar também para eles que os salvos em Jesus Cristo se tornam obedientes aos mandamentos de Deus. Depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono, no Santíssimo, e depois que foi informado de que a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado, Isaías então respondeu o chamado divino dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versos 7 e 8. Meu querido irmão, depois de um encontro com Jesus Cristo, salvos em Jesus Cristo, santificados pelo Espírito Santo, então o convite de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então será respondido por você e por mim, porque nós fomos tocados pela brasa viva do altar divino e o nosso pecado foi purificado. E então nós respondemos como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vez que Isaías estava em paz com Deus, apesar de conhecer suas falhas, estava pronto para trabalhar para o Senhor. Isso também ocorre conosco? Sim, também ocorre com você e comigo. Como proclamar a salvação aos outros se nós não a recebemos? Primeiramente, precisamos estar salvos em Cristo para mostrar para as pessoas o caminho da salvação. Como pode alguém perdido ensinar os outros o caminho da salvação? Primeiramente, Deus nos salva, Deus nos santifica e nos faz vasos escolhidos.
vasos de bênçãos. Leia agora o Salmo 51 e vamos ler os versos 7 até o verso 15. Aqui diz no Salmo 51, versos 7 a 15: Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Deus, quando perdoa, olha para você como se você nunca tivesse pecado. Você acredita nisso? Tão profundo e tão amplo é o perdão que Deus nos dá, que Ele olha para você como se você nunca tivesse pecado. Por isso diz aqui: purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi sofreu muito pelo pecado praticado quando matou Urias, o heteu, para ficar com a mulher dele, Batseba, com quem ele tinha adulterado. Esse pecado estava sempre diante de Davi e ele suplica a Deus que o purifique. Por isso ele diz aqui no Salmo 51, verso 9: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E agora o clamor e o pedido de Davi no verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não seria esta a minha e a sua oração também, meu querido irmão? Que tal se você e eu pedíssemos o mesmo que Davi pediu? Verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu preciso, você precisa de um coração puro, mente pura, e renova em mim um espírito reto. Verso 11: Não me lances fora da tua presença. Ó, meu querido irmão, vamos clamar a Deus, fazer a mesma oração. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só o pedido que você e eu devemos fazer. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Você e eu fomos chamados por Deus para ser templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, exatamente como diz aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 e 17 diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templos de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Considerando que somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Por isso faz sentido quando Davi diz aqui no Salmo 51, verso 11: Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque nós queremos ser eternamente templos do Espírito Santo. E agora o verso 12, Salmo 51, verso 12: Torna a dar-me alegria da tua salvação. Deus quer cristãos alegres, felizes, radiantes, porque temos um Pai que nos ama, um Salvador que nos ama, nós temos um Espírito Santo que habita em nós, por isso deveremos levantar a cabeça. O salmista está dizendo: torna a dar-me alegria da tua salvação. Cristãos alegres e felizes, porque estão salvos em Jesus. E sustém-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário é um desejo de trabalhar para Deus e para o nosso próximo voluntariamente. Então, diz o verso 13: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Queridos, nós vamos ensinar aos transgressores os caminhos de Deus, a santidade de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Vamos ensinar aos transgressores que a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus e que esta lei será escrita em nosso coração. Nós vamos ensinar aos transgressores. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Verso 14: livra-me dos crimes de sangue. O assassinato de Urias, o heteu, estava sempre diante de Davi. Por isso ele clama: livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor.
porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. O que é o sacrifício para Deus? O que Deus realmente valoriza como sacrifício? O espírito quebrantado, um coração que se quebrantou, arrependido, que pediu perdão, como Davi pediu perdão e foi perdoado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, abençoa a mim, abençoa você, meu querido irmão, segundo a tua boa vontade. Meu querido irmão, o que Davi prometeu aqui no Salmo 57, depois que Deus o perdoou e o purificou, ele disse: eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, eu vou ser um porta-voz teu. É isso que Deus quer que você seja, um porta-voz dele aqui na terra. Deus o chamou para ser a voz de Deus proclamando a salvação no mundo. Em breve, o mundo sentirá o impacto do povo de Deus. O apelo final à humanidade caída iluminará o mundo inteiro, porque o mundo todo ouvirá o chamado de Deus, o alto clamor de Apocalipse 18. Abra sua Bíblia, Apocalipse 18. Deus vai enviar homens e mulheres, redimidos pelo sangue de Jesus, santificados pela habitação do Espírito Santo, serão chamados para proclamar este alto clamor de Apocalipse 18, verso 1 em diante. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Deus está aqui falando que esta voz poderosa deste anjo representa você e eu. Nós fomos incumbidos por Deus para proclamar a mensagem do alto clamor do quarto anjo de Apocalipse 18. Lembre-se que o quarto anjo de Apocalipse 18 deve apresentar diante do mundo a mensagem concisa, compacta das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 deverão ser apresentadas como sendo uma só mensagem, na voz do quarto anjo. E quem é esta voz do quarto anjo? Você, meu irmão, o remanescente fiel de Deus, chamado para preparar um povo para a volta de Jesus. Nós vamos pregar as 3 mensagens como sendo uma. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, porque vai ser pregada essa mensagem exatamente no início do juízo dos vivos. Com a aprovação da lei dominical, começa o juízo dos vivos. E essa mensagem tem que ser pregada. Chegou a hora do juízo, o juízo dos vivos. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Chamar a atenção do mundo para o Criador dos céus e da terra, obedecendo os mandamentos de Deus, guardando o sábado, o selo do Deus vivo, o memorial da criação. Esta é a primeira mensagem angélica. E a segunda: caiu, caiu Babilônia. E a terceira: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal. Aqui está falando da aprovação de uma lei chamada lei dominical. O sinal da besta é o domingo. E este sinal será implantado no mundo. Mas o povo de Deus vai proclamar esta mensagem: se alguém adorar a besta, o poder papal, e a sua imagem, os Estados Unidos da América do Norte, e receber o seu sinal, a santificação do domingo, estes também beberão do vinho da ira de Deus. Isto está em Apocalipse 14, verso 9 e 10. Querido irmão, querida irmã, Deus chamou você para cumprir com esta missão. Batizados pelo Espírito Santo, vamos proclamar o alto clamor. A mensagem do quarto anjo de Apocalipse 18 é a mesma mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Mas estas 3 mensagens que no passado foram pregadas de forma espaçada ao longo do tempo, desde 1844, agora no tempo do fim, com a aprovação da lei dominical, estas 3 mensagens serão pregadas como sendo uma só, impactante, poderosa, na voz do quarto anjo. Meu querido irmão, tão logo uma pessoa aceita Jesus como Salvador, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Você não tem esse desejo ardente de revelar Jesus para os outros?
e mostrar para os outros este precioso amigo que você encontrou em Jesus? A verdade salvadora, a verdade santificadora não pode ficar escondida no seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo, se estivermos cheios da alegria que seu Espírito, o Espírito Santo, produz, será impossível nos conter. Será impossível nos conter. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, e já provamos isso, o Senhor é bom, teremos alguma coisa para dizer aos outros sobre Jesus. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. As 3 mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho eterno. O fundamento do Evangelho é a salvação em Jesus, é proclamada antes da mensagem do 3º anjo, que é a advertência contra a adoração da besta e da sua imagem e o recebimento do sinal da besta. Primeiramente vem a mensagem de salvação em Jesus Cristo. A primeira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho eterno. Mas a terceira mensagem angélica é a advertência contra aqueles que receberam o sinal da besta, se tornando assim obedientes aos mandamentos papais e desobedientes aos mandamentos de Deus. Meu querido irmão, Deus não quer que você seja obediente aos mandamentos do catecismo romano, que diz guardar domingos e festas. Deus quer que você seja obediente aos mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, que estão lá em Êxodo, capítulo 20. E o 4º mandamento da lei de Deus, capítulo 20 de Êxodo, verso 8 a 11, diz o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Meu querido irmão, Jesus quer perdoar o seu pecado. Jesus quer restaurar a sua vida, batizá-lo com o Espírito Santo, fazendo de você templo e habitação do Espírito Santo. Jesus Cristo quer fazer de você um porta-voz dele na terra, proclamando as 3 mensagens angélicas. Jesus Cristo quer fazer de você o proclamador do alto clamor. De Apocalipse 18, verso 4. Empreste a sua boca, a sua voz para Deus, para que, ungido pelo Espírito Santo, você pregue aquilo que está em Apocalipse 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Use a sua boca, a sua voz para proclamar este convite de Deus. Sai dela, povo meu. A igreja de Roma, as igrejas protestantes que obedecem os mandamentos de Roma. Deus tem dentro dessas igrejas milhares e milhões de filhos e filhas sinceros. E Deus quer usar você como porta-voz deste convite, o último convite de Deus para a humanidade. Sai dela, povo meu. Vão sair de Babilônia. Para onde? Para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, de Apocalipse 14, verso 12. Você se une ao povo descrito em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Meu querido irmão, aqui está a missão de Deus para você. E pode ter a certeza de que esta missão não vai falhar, porque o Espírito Santo vai batizá-lo com a chuva serôdia do Espírito Santo. E o seu rosto e o meu rosto brilhando de santa consagração, vamos proclamar fervorosamente a mensagem do alto clamor. Sai dela, povo meu, povo de Deus, una-se ao remanescente fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo chamado que o Senhor está nos fazendo para proclamarmos esta mensagem compacta das 3 mensagens angélicas, na voz do 4º anjo de Apocalipse 18. O Senhor tem um povo precioso, filhos e filhas sinceros dentro de Babilônia,
dentro da igreja de Roma, dentro das igrejas protestantes, o Senhor tem um povo sincero. Neste momento, não estamos falando de placas de igreja. Nós estamos falando do remanescente fiel, que está ali em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim, os meus irmãos, e sobre todos os teus filhos sinceros, espalhados em todas as igrejas. Que o Senhor forme um povo escolhido, preparado para a segunda vinda de Jesus. Em nome de Jesus que pedimos isso e te agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.